Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, no canal Supremacia Brasileira, falamos aqui um pouco sobre notícias do futebol brasileiro e hoje é sobre o jogo entre Palmeiras e Vitória, onde o jogo com muitos lances polêmicos teve empate. O Palmeiras acabou empatando em casa com Vitória no jogo aí que muitos esperavam que o Verdão venceria. Vamos ver a imprensa percutindo aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Também no YouTube e no TikTok. Vamos falar muito da partida do Palmeiras contra o Vitória. O Palmeiras não conseguiu vencer o Vitória, empate em 0-0 lá no Allianz Parque. Fãs de esportes, estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac. Vamos mostrar os melhores momentos para vocês e mais um jogo do Palmeiras que não consegue mostrar um bom futebol. Campeonato Brasileiro, Flamengo na liderança, a situação ficou bem mais difícil. Fala André, tudo bem? Boa noite. Oi Marcela, tudo bem? Boa noite para você, para o Gustavo. Aliás, bem-vindo de volta, obrigado. Gustavo. Estávamos todos saudosos da sua presença aqui no estúdio. E uma ótima noite a todos, evidentemente. O Palmeiras, para resumir a história do jogo, teve tudo, né? Teve a bola, teve intenção, teve... Claro, um desejo de ganhar que pode não ter sido expressado da maneira que o torcedor queria na maior parte do tempo. Teve volume, mas não conseguiu lidar com a defesa do Vitória hoje. Não conseguiu fazer o que era necessário, nem mesmo do ponto de vista competitivo, apenas numa noite em que era obrigatório ganhar 3 pontos em casa, independentemente de como, né? A gente sempre fala aqui, o como também é importante no futebol, não só o resultado final, mas há noites, e essa era uma dessas noites, em que o resultado e os pontos em disputa estavam acima de tudo. Agora o Palmeiras está à mercê, né, do Flamengo, pela terceira rodada seguida ele não consegue vencer. Verdade. E essa noite eu creio que vai doer, porque a diferença técnica entre o Palmeiras e o Vitória, mesmo com uma escalação mexida, mesmo colocando em campo o Vitor Roque, que 24 horas atrás estava na França, atuando por 45 minutos com a seleção brasileira. O Facundo também jogou hoje e também tinha jogado. Mesmo com muitos jogadores diferentes, um time muito distinto daquele que o Abel escalaria para a noite de hoje em situações ideais, o Palmeiras tem plena capacidade de fazer melhor do que fez na noite de hoje, embora tenha começado com muito ímpeto, quase não deixando o Vitória tocar na bola, 75%, 80% de posse. Foi difícil até a gente ver como que o Palmeiras se organizava defensivamente, porque ele só tinha bola, ele só atacava. Mas essa impressão inicial de que o Palmeiras realmente teria uma noite feliz, uma noite com os 3 pontos conquistados, ela foi se evaporando ao longo do tempo, até o final do jogo. Bom, já estamos mostrando para vocês os melhores momentos, um 0-0 então no Allianz Parque. O Thiago Couto, o goleiro do Vitória, realmente brilhou hoje, mas ainda assim é um Palmeiras. Se quer ser campeão brasileiro, precisa mostrar mais do que mostrou hoje. O que você acha que aconteceu com o Palmeiras nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro, Zupa, que não consegue apresentar um melhor futebol do que já tinha acontecido nessa temporada? Boa noite, Marcela, boa noite, André, uma ótima noite a todos. Assusta mesmo, né? Porque são 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas e um empate. Dos 2 últimos jogos o Palmeiras não marcou, né? E é um time que a gente destacava. O crescimento absurdo que o Palmeiras teve no segundo turno se deveu muito à melhora ofensiva da equipe, né? O Abel encontrando a nova formação. Na verdade, assim, eu não consigo não relacionar a queda de rendimento do Palmeiras ao impacto dos problemas do calendário, aos desfalques, enfim. Eu esperava que o Palmeiras passasse melhor por esses problemas. Que eles existiriam era fato. Né? Faz parte, infelizmente, o calendário do futebol brasileiro e do futebol sul-americano e do futebol mundial atrapalhou todo mundo. A culpa do calendário ruim de 25 não é só da CBF, é da FIFA também. O Mundial de Clubes arrebentou com a vida de todo mundo e a CBF, que já tinha um calendário muito ruim, ficou com um calendário ainda pior. Tanto é que vai exercer mudanças para a próxima temporada. Mas eu imaginei e eu imagino que o Abel também, que com o elenco que o Palmeiras tem, seria possível passar por esses jogos com desfalques com alguma tranquilidade maior. E o Palmeiras não conseguiu, né? Embora o Palmeiras tenha no segundo tempo criado mais, muito mais, o Thiago Couto trabalhado muito mais,
De uma maneira geral, o Palmeiras hoje não só não venceu o Vitória, como teve problemas de organização ofensiva. No primeiro tempo, o Palmeiras foi inofensivo, assim, teve bola e tal, mas o primeiro... Finaliza, não faz. E era ao contrário, finalizava pouco, mas conseguia fazer o seu gol. O primeiro chute certo, horário, né? O primeiro chute certo foi no segundo tempo do jogo. Então, assim, foi uma atuação abaixo do Palmeiras. O Palmeiras é o time que vai bem contra os piores e não vai bem contra os melhores neste campeonato, estatisticamente. Mas hoje era um jogo em que ele tinha que se afirmar e não se afirmou. Poderia ter vencido em um dos tantos cruzamentos do segundo tempo, mas em termos de organização ofensiva, o Palmeiras deixou a desejar. E por isso, mais uma vez, perde pontos que podem, nesta semana, custar o campeonato para o Palmeiras. Pois é, podem custar o campeonato e num momento muito complicado da temporada, André Fury, porque antes da final da Libertadores, o Palmeiras ainda joga 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Sim. Ou seja, se não consegue apresentar um melhor futebol e começar a vencer as suas partidas, vai para a final da Libertadores já sabendo que o Campeonato Brasileiro não briga mais. Certamente essa fase agora, né, que o Palmeiras apresenta com as últimas 3 rodadas e resultados bastante ruins, e isso vai aparecer de uma maneira bem clara e pesada na tabela caso o Flamengo vença o Clássico hoje. O Palmeiras passa a torcer por um tropeço do Flamengo contra o Fluminense. Um jogo diferente, existe muita rivalidade, como sempre acontece, mas o Flamengo é um time melhor e, assim, numa situação bem semelhante à do Palmeiras, em termos de escalação, jogadores que voaram durante a madrugada para se apresentar e se colocar à disposição. O Flamengo vai tentar fazer aquilo que o Palmeiras tentou, com aqueles que estão disponíveis, ganhar o jogo de hoje. Mas se isso acontecer e o Flamengo somar mais 3 pontos, essa fase do Palmeiras ela pode ser encarada como o momento em que o título foi desperdiçado, né? O título foi perdido, o Palmeiras deixou o Flamengo escapar e o Flamengo não olhou mais para trás. Eu acredito que se a vitória no Fla-Flu hoje ficar com o Flamengo, é isso que vai acontecer. Sim. Eu não consigo imaginar o Palmeiras com tão pouco tempo e poucos pontos em disputa, mesmo que sejam jogos difíceis para lado a lado, conseguir dar a volta nessa diferença na classificação, caso, de novo, o Flamengo vença na noite de hoje. E o problema é esse que você mencionou. A melhor maneira de você se preparar para uma final de Libertadores, lembrando que a classificação dos dois, né, do Flamengo e do Palmeiras, aconteceu já há algum tempo, então você pôde dedicar um bom período do seu dia a dia e do seu planejamento exclusivamente ao Campeonato Brasileiro para realmente brigar pelo troféu. E ao fazer isso, você está se colocando na melhor condição possível, eventualmente mais perto da data da viagem, cuidar de jogadores, etc. Passar por essa data FIFA, que é muito desafiadora, como a gente está vendo, mas cuidar do time para tentar chegar na melhor condição. E o Palmeiras, nesse momento, sofre um baque na sua confiança. Isso aí é bastante evidente. E assim, da mesma maneira que nós nos perguntamos aqui, o torcedor faz essa pergunta, os jogadores se fazem essa pergunta, o que será que está acontecendo? Como vamos chegar? Mas os pontos de vista, obviamente, são distintos, né? A torcida tem um senso de urgência muito mais aguçado do que os jogadores em campo. Quando você faz parte do processo, você o trata de uma outra maneira em relação a quem está enxergando e torcendo para as coisas acontecerem. O nosso papel aqui é analisar. O Palmeiras joga mal, o Palmeiras não tem confiança e o Palmeiras está deixando as coisas escaparem nas últimas 3 rodadas. Lembrando que estamos também no YouTube da ESPN e estamos no TikTok também, tá? Fãs de esportes like? Com esse pós-jogo. Aquele likezinho aí. Tem meta de like para... Uma coisa de cada vez. Tá certo, vamos lá, vamos devagar. Olha, o Palmeiras ainda joga com o Fluminense e também ainda pega o Grêmio na próxima terça-feira e aí logo depois viaja para a final da Conmebol Libertadores. Vocês viajam juntos? O Palmeiras deve viajar na quarta. Palmeiras, os dois times têm que estar na quarta-feira lá. Eles chegarão na quarta-feira durante o dia, né? Nós chegaremos na quarta-feira pela manhã. Pronto. Receberemos as equipes lá. Pois então tá certo, tá tudo combinado. Bom, então temos essas 2 partidas antes da final da Conmebol Libertadores, um Palmeiras que não consegue vencer agora o Vitória, jogando no Allianz Parque, pode ter agora uma diferença de 5 pontos para o Flamengo, se o Flamengo vence o Fluminense lá no Maracanã. Como é que você vê então essa partida? Vai ser aquela que, se por acaso hoje tivermos 5 pontos de diferença, vai ser a partida que
que deu o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo? Sim, matematicamente o Palmeiras vai estar na briga ainda, sempre lembrando que o Palmeiras, pela inversão da tabela, né, pelos manejos que a CBF teve que fazer, o Palmeiras não joga mais no Allianz Parque, né? O Palmeiras vai jogar 3 jogos fora de casa, os 3 últimos jogos fora de casa. Sim, ainda joga contra o Fluminense. Contra o Fluminense, sim, da volta da final, os 3 últimos jogos são fora de casa, então assim, o Allianz é um aliado importante do Palmeiras. Então assim, claro que matematicamente o campeonato vai continuar, mas se o Flamengo terminar esta rodada, se por um acaso vencer o Fla-Flu e abrir 5 pontos do Palmeiras, não é só uma questão matemática, é de quem você tem que tirar essa diferença matemática, do Flamengo. Então, assim, fica uma situação bem complicada e, inevitavelmente, vai começar a se olhar mais para o Palmeiras vai começar a olhar mais para a Libertadores. Aumenta a pressão, né? Falta pouco tempo, daqui a 1 semana e meia as equipes estarão disputando a grande final, o jogo mais esperado da temporada, e é importante no aspecto anímico o Palmeiras voltar, porque quando o Palmeiras se classifica contra a LDU, naquela remontada histórica e espetacular, a injeção anímica daquela vitória, a gente até falava, olha, se a final fosse semana que vem, acho que o Palmeiras chegaria mais forte até do que o Flamengo, embora o Flamengo também tenha superado, né, dificuldades para eliminar o Racing, mas a maneira que o Palmeiras passou pela LDU trouxe uma bomba anímica, né, muito grande para o time. E o efeito contrário pode existir também, né? Essa sequência ruim, ela pode sugar uma energia do Palmeiras que é ruim para a final da Libertadores. Acho que a final é outro jogo, tem outra preparação, é um jogo só, outro aspecto. Mas quanto mais o Palmeiras conseguir se cercar de vários elementos, físico, técnico, tático e anímico para essa final, claro que melhor, né? Então uma coisa ainda pode interferir na outra. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Vamos comentar aqui sobre uma imagem, né, que vimos aqui circulando nas redes sociais, que é um lance onde muitos torcedores aí do Palmeiras pediram pênalti, né? Que é do jogador do Vitória, né? Com a mão na bola, né? Aqui, ó. O lance ali, onde o jogador parece que coloca o braço assim, né? E a bola pega ali um pouco ali no braço, o ombro, e acabou ali repercutindo nas redes sociais sobre esse pênalti. Para você, torcedor, você acha que esse lance foi pênalti? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que logo mais eu vou trazer mais de vocês aqui sobre o futebol brasileiro. Sem mais enrolações, valeu e até o próximo vídeo.